Saudações de paz para você e toda a sua família. Eu sou o Vandério Pinheiro e vamos a mais um conteúdo glorioso da palavra do nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse acerca das 7 igrejas que estão na Ásia. Louvado seja Deus. Hoje iremos estudar a respeito da igreja Esmirna. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 8 ao 11, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui estudando hoje a respeito da igreja de Esmirna. E a palavra Esmirna quer dizer igreja sofredora. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora, uma igreja pisada, uma igreja esmagada pelos tachões de ferro do Império Romano. Era uma igreja que era muito massacrada por este império. Mesmo assim, é uma igreja que ia avante na presença de Deus. Por ordem dos imperadores romanos, milhares desses cristãos, eles eram mortos, eles eram martirizados pela causa do Evangelho de Cristo, mas mesmo assim eles não desistiam. Se nós formos olhar, a palavra aqui Esmirna, ela deriva da palavra grega mirra, que é a base utilizada para retirar essência, uma essência que era utilizada como unguento perfumado para colocar nos corpos dos mortos. Por isso a essência da palavra Esmirna significa sofrimento e morte. Mas era uma igreja sofredora, mas que levava consigo a palavra do Senhor. Se nós formos observar dentre esses versículos, o Senhor não aponta nada que ele tenha contra esta igreja, pois é uma igreja fraca, humilde, uma igreja sofredora, uma igreja pobre, terrenamente falando, mas uma igreja que levava consigo a palavra do Senhor. Vejamos aqui os versículos. O versículo 8 diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Com isto, o Senhor está demonstrando que ele seria o exemplo tanto para essa igreja como hoje para a nossa vida, pois Jesus ele também sofreu e ele morreu, mas tornou a viver. Deus ele já direciona a carta para esta igreja, dizendo para ela que ela pode sofrer e que ela pode até mesmo passar pela morte, porém há uma esperança da ressurreição, há uma oportunidade de vivermos eternamente ao seu lado. A exemplo disso, o Mestre, que morreu, mas tornou a viver. Passaremos sim por lutas, adversidades nesta vida e até mesmo seremos levados à morte. Porém, a promessa da ressurreição está de pé. O Senhor ele prometeu para nós e ele é fiel para cumprir isto em nossa vida. Vejamos o versículo de número 9. Ele diz: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, a palavra aqui está dizendo: eu conheço a tua tribulação. Você passa por luta e Jesus ele está dizendo: não estou me omitindo a isso, eu estou vendo a tribulação de vocês
e como as pessoas declaram e mostram a sua pobreza, dizendo o quanto, vocês têm pouco nesta vida, o quanto lhes faltam coisas para esta vida secular. Porém, o Senhor Jesus declara: vocês são ricos. Então nós precisamos entender que muitas pessoas entendem por riqueza os tesouros desta terra. São coisas efêmeras, coisas passageiras, são coisas que aparecem e logo se vão. Mas o Senhor tem declarado que eles são ricos, porque a nossa maior riqueza não está aqui nessa terra. A nossa maior riqueza está na glória. A nossa maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus, e não os bens desta vida, pois, como eu disse, eles aparecem e logo se acabam. A Bíblia chega a dizer que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem consome, mas devemos ajuntar tesouro nos céus, porque os ladrões não roubam, não minam, a traça não corrói, o ferrugem não consome. Então lá é o lugar onde deve estar a nossa riqueza. Continue sendo como esta igreja de Esmirna. Vamos ao próximo versículo, versículo 10. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é fácil você ouvir do seu mestre, do seu Senhor, que você está para ser colocado à prova em uma situação muito difícil, que estamos para ser lançado em prisões, mas que nós precisamos ser fiel até a morte. Nós não podemos negar o nome do Senhor, independente da prova, da situação difícil que vier contra as nossas vidas. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ser fiéis. É interessante dizer que a prova que essa igreja tinha era tão grande e eles matavam tantos cristãos, mas a cada dia eles perseveravam e aumentavam o número dos fiéis. A situação dos irmãos de Esmirna era tão grande que eles não podiam ter um templo, uma igreja para adorar, mas eles adoravam nas catacumbas de Roma. Se alguém professasse a fé em Cristo Jesus, eles eram mortos imediatamente pelos imperadores de Roma, mas cada dia aumentava o número daqueles que serviam ao Senhor e amavam ao Senhor. E isso é interessante, que o imperador de Roma, Nero, ele abriu a boca para proferir algo. Ele disse: quanto mais cristãos são queimados nas fogueiras, mais deles parecem ressurgir das cinzas. Ou seja, sabe por quê? Porque Deus tem propósito com a sua igreja, porque Deus cuida e zela pelas nossas vidas. Então você não precisa temer, você precisa tão somente ser fiel até a morte, que o Senhor te dará a coroa da vida. Vamos aqui aos versículos finais, que nos diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja atento para a palavra do Senhor, para que você não venha deixar ela cair por terra. Seja um praticante da palavra de Deus e receba sempre a tua bênção e a tua vitória. Mesmo que você seja uma igreja dessa, igreja perseguida, igreja sofrida, mas não abra mão dos preceitos do Senhor. Viva uma vida genuinamente na presença de Deus, cumprindo os parâmetros da palavra de Deus, que Deus tem recompensa para você. Ele diz aqui: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Se era uma igreja que sofria, se era uma igreja que era levada para as fogueiras, para serem mortos, mas o Senhor está dizendo: quem vencer nunca mais sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, depois disso aí, nos encontraremos e vocês terão vida eterna na minha presença. Deus continue abençoando, meu amado, a tua vida, e seja perseverante. Mesmo no sofrimento, continue adorando o Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe as mensagens e seja abençoado pela palavra do nosso Deus. Que Jesus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.